Olá pessoal, bem-vindos de volta. Estamos começando a segunda série, os próximos 5 exercícios do Enem 2023. Vamos lá? Esse aqui, ó, questão 98, que é a nossa sexta questão. O circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas, representado na figura, consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada L1, L2 e L3 é associada em paralelo a um resistor de resistência R, formando um conjunto. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias de uso, apenas a lâmpada L2 queima. Essa aqui, ó, enquanto as demais permanecem acesas. Bom, então é isso aqui, né? Tem uma bateria, uma pilhona aqui, né? Uma lâmpada L1 em paralelo com um resistor R, uma lâmpada L2 também em paralelo com o resistor R, e a mesma coisa uma lâmpada L3 em paralelo com o resistor R. São 3 conjuntos idênticos ligados em série. Um dia essa lâmpada queima e vamos ver o que ele quer saber. Bom, eu repeti aqui o esquema, tamanho menor para a gente não se perder. E vamos lá. Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima de L2, os brilhos das lâmpadas serão os mesmos, mais intensos, menos intensos, tal. Então, essa lâmpada queimou. O que vai acontecer com os brilhos dessas outras duas? Essa a questão. Bom, vamos conversar um pouco aqui. Olha, vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho 2 resistores em paralelo. Como exemplo aqui, eles têm resistências 20 e 20 ohms. 20 e 20. A gente sabe calcular a resistência equivalente, não é? Quando são idênticas, é fácil, né? Porque em paralelo é a metade, né? Você pode fazer aquele 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 vai ser igual a 1 sobre a resistência equivalente. Mas quando eles são idênticos, a gente faz já de cabeça, né? 20 e 20 vai dar um de 10. Eu estou usando isso aqui, vai dar um de 10. Então vejam vocês que quando eu tenho 2 maiores em paralelo, vai dar um menor. Uma associação em paralelo resulta num resistor equivalente de menor resistência. Ou vamos pensar no inverso. Um resistor de menor resistência veio de uma associação em paralelo de 2 de maior resistência. Eu vou fazer um paralelo com isso aqui, né? Porque quando essa aqui queimar, ela vai sumir. A minha pergunta é, vai abaixar a resistência aqui do conjunto ou vai aumentar? É como se eu tivesse 20 e 20. O conjunto dá 10. Mas se sumir uma de 20, o que vai sobrar? Vai sobrar um de 20. Então, se o conjunto tinha 10, sumindo essa, vai dar 20. O que eu quero dizer é o seguinte, queimando a lâmpada L2, a resistência desse conjunto vai ser maior do que era antes. Era 20, 20 dando 10. Sumindo essa de 20, vai resultar 20. Queimando a lâmpada, esse conjunto vai ter uma resistência maior do que tinha antes. Isso vai fazer com que a resistência do circuito toda seja maior. Porque, ó, aqui, usando números, né? 20 e 20 dá 10. 20 e 20 dá 10. 20 e 20 dá 10. Tá? 10 mais 10 mais 10, 30. Agora, 20 e 20 dá 10. 20 e 20 dá 10. Mas aqui só vai sobrar 20. Então, 10 mais 20 mais 10 dá 40. Vejo que queimando a lâmpada L2 aumenta a resistência do circuito. Ok? Mas se a gente lembrar que U igual a RI, e eu estou pensando na resistência equivalente do circuito. U seria aqui a força eletromotriz da bateria, né? A DDP que ela fornece. É igual a resistência equivalente vezes I. O U vai ser o mesmo. Agora, se a resistência equivalente aumentou, o que acontece com a corrente? Diminui, porque o produto continua dando, sei lá, se aqui é 1,5, continua dando 1,5. Se esse aumentou, esse diminuiu. E não é o que acontece quando a lâmpada L2 queima? Aumenta a resistência do circuito. Se esse aumentou, diminui a corrente. Se diminui a corrente, vamos ver o que acontece. Para cada lâmpada vai ser percorrida por uma corrente menor. Vai chegar uma corrente aqui que divide, né? Mas certamente vai sobrar menos para cada lâmpada. Divide, mas vai sobrar menos. Antes era uma corrente, agora chega menos corrente. Então vai sobrar menos para L1, vai sobrar menos para L3. Diminui a corrente. A resistência da lâmpada é a mesma, da L3 e da L1 eu falo, né? É a mesma. Se diminuir a corrente, diminui a potência de cada uma delas. Ou seja, elas vão brilhar menos, tá bom? Se queimar essa lâmpada,
elas vão brilhar menos. Pense bem nisso tudo que eu falei aqui, né? Elas vão brilhar menos. Questão 7, né? Questão 101 do Enem. O fogão por indução, a gente não usa muito no Brasil, não, né? Usa mais fogão a gás. Na Europa é mais comum fogão de indução. Você vê uma chapa de vidro assim, não tem fogo, não tem nada, né? Você põe uma panela de metal e liga, pouco tempo está fervendo a água e tal. A gente usa pouco aqui, não sei se vocês conhecem fogão de indução. O fogão por indução funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica induzida no fundo da panela, com consequente transformação de energia elétrica em calor por efeito Joule. A principal vantagem desses fogões é a eficiência energética, que é substancialmente maior que a dos fogões convencionais. Bom, então esse fogão aparentemente é uma placa de vidro, né? Mas tem os locais para você colocar a panela, pelo menos o fundo da panela tem que ser de metal, e aparece uma corrente nesse fundo da panela, vamos ver já já como, e essa corrente faz com que, por efeito Joule, né, o metal se aqueça bastante e acaba fervendo água ou cozinhando um alimento, tá? É por efeito Joule, então, como se fosse uma resistência, né, de chuveiro. É um resistor que está ali sendo aquecido por corrente, mas não tem um fio ligado no fundo da panela. Vamos ver como é que isso acontece. Por isso chama corrente por indução. É induzida uma corrente sem contato. Vamos ver como é que isso acontece. E ele pergunta: a corrente elétrica, então, é induzida por... Vamos ver, vamos falar um pouquinho do experimento do Faraday, aquele baita físico inglês britânico do século XIX, Michael Faraday, baita de um físico, né? Ele fez um experimento em que ele aproximava ou afastava uma fonte de campo magnético, um ímã, por exemplo, né, de uma bobina. E ao aproximar o ímã da bobina, ele percebia que surgia uma corrente na bobina, uma corrente elétrica chamada corrente induzida, porque essa bobina não está ligada a nada, a não ser um amperímetro, um galvanômetro, né? Mas ela não está ligada a nenhuma bateria nem nada. Ele aproximava o ímã, aparecia uma corrente. Afastava o ímã, aparecia uma corrente no sentido contrário. Aliás, pessoal, é assim que funciona a usina hidrelétrica, ou dínamo de bicicleta. É assim, não tem um monte de operário lá na usina carregando o ímã para lá e para cá, né? Mas é a força da água que faz girar ímãs, vamos chamar assim, né? Perto de bobinas, e que fazem surgir corrente elétrica que depois energia é enviada para casa. O Faraday só conseguiu isso, né? Coitadinho, né? Inventar o gerador elétrico. Isso aqui é um gerador elétrico que você pode fazer em casa. Um imãzinho, né? Um amperímetro, aproximar uma bobina, aproximar o ímã correndo, assim, afastando, vai surgir corrente elétrica. E é isso, imagina que isso aqui é a boca do fogão. Está na vertical aqui, mas pense na horizontal, né? E lá embaixo tem um campo magnético, não é um ímã, é um campo magnético eletroímã, feito por eletricidade, você liga na tomada, né? E é um eletroímã que, em vez de se afastar e aproximar, é um campo magnético variável. Aqui você varia o fluxo magnético aproximando ou afastando o ímã. Mas você pode fazer isso variando o campo magnético na hora de produzir, variando a corrente elétrica, né, que vem da tomada num eletroímã. Então você varia o fluxo magnético que passa aqui na boca do fogão. E aí você vai produzir uma corrente elétrica. E essa corrente no fundo da panela é que vai... O fundo da panela é uma bobina que vai esquentar as coisas, porque vai, por efeito Joule, esquentar o fundo da panela. A rigor, você podia fazer isso. O fundo da panela, você ficar aproximando e afastando um ímã ali rapidinho, né? Vai esquentar o fundo da panela. Só que haja braço para afastar e aproximar tão rápido que esquente o fundo da panela, né? Mas no fundo é isso, tá? É o experimento de Faraday. Então a corrente aqui induzida por um campo magnético variável, alternativa D. É o experimento de Faraday. O fluxo magnético aqui no fundo da panela, né? Ele é variável e produz uma corrente elétrica induzida. Um campo magnético fixo não produz corrente induzida. O que o Faraday descobriu é exatamente essa variação do fluxo magnético que produz corrente induzida. Uma baita descoberta que mudou o mundo, né? Mudou o mundo. O que ele descobriu é só o que a gente tem de geradores, usinas hidrelétricas e eólicas, né? Só isso.
Coitadinho do Faraday, né? Um grande feitor para a humanidade, né? Questão 102, é a nossa oitava questão de total de 15, né? Uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura, para elevar cargas correspondentes às massas M1 e M2 com velocidade constante. Precisa lembrar isso. Velocidade constante, vamos lembrar do princípio da inércia, né? A força resultante é zero quando um corpo está ou com velocidade constante ou em repouso, movimento retilíneo uniforme ou em repouso. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força F, os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois tipos de aparelhos, já que as polias fixas apenas mudam a direção da força, enquanto a polia móvel divide as forças. Vamos ver isso. Em ambos aparelhos, considere as cordas inextensíveis, as massas das polias e das cordas desprezíveis e não há dissipação de energia. Vamos ver. A coisa continua no próximo slide. Bom, esse é o aparelho do tipo 1. O usuário, né, faz uma força aqui e ela vai suspender com velocidade constante essa massa M1. Nesse outro aparelho, o cara vai fazer uma força aqui e que também vai suspender essa massa M2, só que aqui tem uma outra corda presa aqui no teto, né, desse aparelho. E ele pergunta, ó, para essa academia, qual deve ser a razão M2 sobre M1 informada aos usuários pelo cara da academia, né, pelo instrutor. Bom, vamos ver, no aparelho 1, o cara faz uma força aqui e essa força é transmitida pela corda e vem até essa massa, né? É a tração no fio. Essa força que ele faz aqui vai ser transmitida e essa mesma força é a responsável por ele puxar essa massa M1 com velocidade constante aqui para cima. O que muda nesse outro aparelho? Bom, nesse aqui, existe um peso, né? O peso M1G dessa massa M1. Essa força tem que equivaler a esse peso, tem que ser igual a esse peso, porque está subindo com velocidade constante, né? A resultante é zero. Então, F deve ser igual a M1G. Então, a força que o indivíduo deve fazer deve ser equivalente ao peso dessa massa M1. Já aqui, vamos ver, olha, essa força que ele faz realmente é transmitida para cá, para essa polia. Só que essa força vai ser transmitida aqui para o teto, ele puxa o teto reage e puxa o lado de cada polia. Então, essa força, na verdade, é duplicada em função de ter essa polia móvel aqui, tá certo? Ele faz essa força puxa o lado de cada polia. Mas como esse fio continua nessa polia móvel, essa força vai ser transmitida aqui para o teto é puxado, ele reage e puxa a polia. Então são duas forças. E eu tenho aqui o peso dessa massa M2. Então agora o que eu tenho é que são dois Fs iguais ao peso. No primeiro caso, o F é igual a M1G. No segundo caso, é 2Fs igual a M2G. Agora, então esse M2G é igual a 2F. Mas o F é M1G, né? No lugar de F aqui, eu coloquei M1G, tá bom? Então fica que o M2 é igual a 2M1, porque cancela o G com G, né? O M2 é M1G. Se eu passar o M1 para cá, fica que M2 sobre M1 é 2, então é o dobro, tá certo? Essa massa M2 é o dobro. Eu consigo, com a mesma força, levantar o dobro da massa. A cada polia móvel que eu acrescento, eu duplico a massa que eu consigo levantar. Por isso que algumas oficinas têm um jogo de polias móveis para o cara conseguir tirar o motor, por exemplo, num carro. Ele solta o motor, ninguém vai conseguir pegar o motor com a mão, né? Eles têm um jogo de polias móveis lá, que eles vão puxando, e eles vão transportando o motor para fora, tá bom? Então aqui a alternativa seria a D, que é o dobro da massa, tá? M2 é o dobro de M1. Nós tivemos duas questões de eletricidade, agora duas de mecânica, né? Essa aqui é a segunda de mecânica. Questão 106. Um professor lança uma esfera verticalmente para cima. Exercício de queda livre, né? Lançamento vertical no vácuo. A qual retorna depois de alguns segundos ao ponto de lançamento. Em seguida, ele lista em um quadro todas as possibilidades para as grandezas cinemáticas, velocidade e aceleração.
Velocidade pode ser diferente de zero, pode ser zero, aceleração diferente de zero, zero. Ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas, velocidade e aceleração, no instante que a esfera atinge a altura máxima. Olha, ele pede que se analise essas coisas no instante em que a esfera atinge a altura máxima, escolhendo uma combinação para os módulos e sentidos da velocidade e da aceleração, no ponto de altura máxima. A escolha que corresponde à combinação correta é: bom, o que acontece na altura máxima? Você joga um corpo para cima, ele vai diminuindo a velocidade, vai perdendo velocidade, até que acontece o que na altura máxima? Ele para cair. Na altura máxima, a velocidade é zero. Então, de cara, o item B não pode ser nem o D nem o E, que diz que a velocidade é diferente de zero. Né? Não pode ser. Sobraram os itens A e C. Olha como já de cara eu cancelei 3 itens. Né? A velocidade na altura máxima é zero. Agora vamos ver, olha, se eu jogo um corpo para cima, ele começa com velocidade grande. Ele vai perdendo velocidade até que ele atinge a velocidade zero, altura máxima. Na queda, é o contrário, né? Ele vai ganhando velocidade até que volta até a velocidade que ele tinha no lançamento. Mas a aceleração que cuida disso tudo é a chamada aceleração da gravidade, que é sempre para baixo. É o G, é sempre para baixo. Os corpos são sempre puxados para baixo. Quando ele sobe, ele é puxado para baixo, por isso que ele diminui a velocidade. E quando ele desce, ele é puxado para baixo, por isso que ele acelera. A aceleração da gravidade é sempre para baixo. Nunca ela é zero. Ela é sempre aquele 10. Mesmo aqui no ponto de altura máxima, ela é 10. Ela não muda. O lançamento oblíquo no vácuo, o lançamento vertical no vácuo é um exemplo de MOVE, movimento uniformemente variado, que é aquele cuja aceleração é constante e diferente de zero. É sempre 10, aproximadamente 10. É o G, não é? Então também não pode ser o item A, que diz que a aceleração é para cima, não é? É o item C. É sempre diferente de zero para baixo. É o G. O G é sempre para baixo. Essa é a nossa última questão desse bloco, né? Tem mais um ainda. O petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. O petróleo é realmente importante, né? Está perdendo um pouco aí da sua importância com a vinda dos carros elétricos, né? Mas ainda tem milhares, milhões de carros aí a combustível fóssil, né? Gasolina, diesel, e ainda por muito tempo ele vai ser muito útil. Ele é muito útil também na indústria química, né? Certo? Vai ser sempre muito valioso o petróleo. É possível identificar a composição de materiais estratificados medindo-se a velocidade de propagação do som, que é a onda mecânica, através deles. Considere uma camada de 450 metros de um líquido que se encontra presa no subsolo entre duas camadas rochosas, conforme o esquema. Um pulso acústico, que gera uma vibração mecânica, é emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas duas vibrações refletidas, ecos. A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido com a camada rochosa. A segunda vibração deve-se à reflexão do pulso na interface inferior. O tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é meio segundo. O segundo eco chega a 1,1 segundo após a emissão do pulso. Bom, vamos ver o que mais que ele nos fala aqui do exercício. Bom, o exercício diz que o sinal sonoro levou meio segundo nesse percurso. Meio segundo significa 0,25 segundos até aqui e 0,20 segundos para voltar. O outro levou 1,1 segundo nesse percurso todo. Atravessou a rocha, a parte líquida e voltou 1,1 segundo até aqui. Bom, a diferença 1,1 para meio segundo é 0,6. Só que precisa entender bem o que é esse 0,6, né? Certamente levou também meio segundo aqui, mas levou só 0,3 nesse pedaço, porque ele gastou mais 0,3 na volta e mais 0,25 para voltar, né? Então, 0,25, 0,3, depois 0,3, mais 0,25. Tudo isso é que deu 1,1. 1,1 é toda a ida e volta. Essa diferença 0,6, que é só correspondente a esse pedaço, corresponde a ir e voltar. Então, esse 450 metros ele percorreu em 0,3 segundos.
Os outros 0,3 segundos foi a volta. Teve uma reflexão aqui, 0,3 segundos para percorrer 450 metros. Lembrando que a velocidade é dada por distância sobre tempo, 450 por 0,3, isso vai dar 1.500 metros por segundo. A alternativa correta é a D. Esse foi o último teste, a última questão da prova, mas lembramos que nós temos ainda uma outra parte com mais 5 questões do Enem 2023. Até já.